mais um podcast aqui da Nova Cash. Hoje a gente vai com mais um episódio com o meu amigo e professor de atualidades, Otoniel Linhares, e com Alain Borsari, coordenador de projetos aqui das duas unidades do Colégio Nova, tanto Jardim Botânico quanto Sudoeste. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre educação, sobre atualidade, geografia, história, Enem, redação e outros temas importantes. Primeiro eu queria começar aqui falando do Expo Inova, né? Sim. Que eu vim aqui, aliás, eu fui nas duas unidades e eu achei um projeto interessantíssimo de ensino fundamental e ensino médio, certo? A Expo ela se restringe ao Fundamental 1 e Fundamental 2. Perfeito. Então, anos iniciais e anos finais. E é uma feira cultural. E ela vai passar pelo tema países. Sim, tanto que cada turma estava responsável por um país. Exato. Eu lembro que estive naquele, o pessoal falava da Alemanha. Cada um com seu stand, Sim. cada um trazendo a cultura. O pessoal da Inglaterra tinha comida. Exato. O pessoal da Alemanha tinha um negócio lá da Guerra Mundial, o telefone, tinha umas coisas assim muito interessantes. Mostra a identidade daquele país, né? Sim. E a gente percebe a riqueza do conhecimento em cima disso. Porque eles têm que pesquisar para conseguir chegar a um determinado ponto. Sim. E nesse processo de pesquisa é diferente daquilo que ele tem em sala de aula. Sim. Interessante que eu, particularmente, que sou da exatas, né? Que sou professor originariamente de matemática, apesar de dar aula de outras matérias também hoje, o Otoniel sabe disso, sou meio camaleão. Eu, quando eu era mais jovem, não gostava muito de história. Porque as aulas de história e geografia, na época, eram muito teóricas, assim, a gente tinha pouca prática, pouco projeto. E mais velho, gostando de atualidades, eu curto muito geopolítica hoje, a gente consegue entender que tudo que aconteceu lá no passado tem reflexo hoje, né? Na realidade, tudo que acontece hoje é alguma coisa que tem alguma coisa a ver com o passado. Né? Se eu tiver errado, você me corrige. Certíssimo. E esse projeto que a Alain colocou aqui, né, do Inova, bacana, porque realmente dá esse dinamismo aos alunos, eles entenderem, né, fazer como é que o mundo está funcionando hoje e ter noção, porque muitas vezes a gente percebe que até mesmo o adulto ele não sabe onde é que fica a América do Sul, a Europa. Então, com isso, ele vai criando esse ritmo, né, de pesquisa. O professor meu da época da pós-graduação lá da UNB sempre falava isso. Todo professor tem que ser pesquisador. Sim. E aí quando vem projetos como esse aluno, o professor joga a pesquisa, joga a ideia e vai orientando os meninos ali. Então, entender o mundo hoje, na sua magnitude, é importante. Não vou dizer que o pessoal vai se tornar especialista, não é isso. Mas ele entender um pouquinho o que está acontecendo, por exemplo, com o contexto da Ucrânia. O Brasil está passando pelo contexto de um tarifaço. Qual a importância dos Estados Unidos hoje? Qual a importância de um cafezinho que a gente toma aqui hoje lá nos Estados Unidos? Esse mesmo café já está com preço muito maior, porque o Brasil está pagando um imposto de 50%. Então tudo isso a gente tem que deixar todo mundo atento. E são coisas que impactam o nosso dia a dia. Impacta no dia a dia, diretamente. Seja na alimentação, na saúde, questão de vacina, Exato. questão da pandemia, se fala muito de vacina. E a parte legal disso é, o projeto para o Fundamental 2 e Fundamental 1, ele tem um objetivo, e é um projeto mais lúdico. Agora, o aprofundamento dentro desse processo, as relações de causa e efeito que você tem, aí já vai para o ensino médio e nono ano, que aí entra as simulações das Nações Unidas, que já é um outro projeto com caráter mais acadêmico. Inclusive, se eu não me engano, foi um projeto que nasceu em universidades norte-americanas antes da criação da ONU. Antes da própria ONU. Então já Perfeito. tinha esse debate. A ideia de debates, perfeito. Então, nesse contexto de nono ano ensino médio, é algo mais completo, que tem mais pesquisa, né? Os alunos eles recebem, basicamente, documentos oficiais ou documentos da própria embaixada para que eles possam estudar, para que eles possam se preparar sobre os temas. Porque a ideia é que, uma vez que cada sala é um país, assim como na Expo, Sim. aí eles vão entrar para fazer um debate. Dentro desses debates, simulando as próprias Nações Unidas, a ideia não é colocar opinião pessoal, mas é defender as posições daquele país. Então ele tem que entender quais são as opiniões daquele país, ele concordando ou não, tem que entender quem são os aliados dele, quem não são os aliados dele, para que ele possa participar de um debate, seguindo o mesmo rito que teria numa comissão das Nações Unidas. Sim. Interessante que essa simulação das Nações Unidas, ela trabalha com 3 eixos principais: meio ambiente, cibersegurança e a parte de saúde. Na verdade, você tem comitês.
Sim. E eu poderia abrir o quarto, um quinto comitê. Decidimos focar nesses três, até porque senão o material de pesquisa ficaria grande demais para eles trabalharem. Porque é a escolha desses três. Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com cibersegurança, meio ambiente, olha só, atualidades. Eu consigo falar de COP30, eu consigo falar do que foi feito pós-pandemia. Então eu consigo entrar numa série de discussões e esse menino vai estar dentro daquilo, entendendo como aqueles países enxergam aquele problema e vai debater com outros para chegar a uma determinada conclusão. Sim. Não, o mais interessante é que o próprio aluno chega às suas próprias conclusões. Exato. E a partir desses debates, ele passa a entender aquilo que ele entende que é certo ou errado, entre aspas, adequado e inadequado. Ele vai aprendendo em cima disso. Não é só adequado ou não adequado, é o ponto de partida, é o S0. Porque ele não está indo do referencial dele, ele está indo dentro do referencial de um outro país. E fazer essa diferença vai trazer maturidade. Sim. Outros pontos de vista, outros pontos para ver aquele mesmo problema. Sim. Quando a gente fala de paz, quando a gente fala de Enem, a gente fala, por exemplo, de prova de redação. Com certeza isso deve trazer um repertório bem grande para o aluno ter ferramental, repositório interno, conhecimento para poder fazer uma redação. Bastante, porque para que eu possa debater sobre qualquer coisa, acho que o primeiro passo é conhecer sobre aquilo que eu estou debatendo. Exatamente. Então, previamente, você tem o processo todo de pesquisa. Então, eles pesquisaram. Então, o primeiro processo, pesquisa. Depois, agora, inclusive, a entrega hoje, eles têm que fazer uma carta, escrever a carta sobre a posição daquele país. Então, já tem um outro processo. Antes do debate acontecer. Agora, para entender como é que funciona todo o rito, veio o pessoal de Relações Internacionais do UNB e eles fizeram 2 dias de treinamento. Para eles entenderem que como é que funciona o debate, em que momento eu falo, como eu peço para falar, como é que eu não concordei com aquela posição, em que momento eu faço a resposta. Então, primeiro eles foram parte acadêmica, treinamento da liturgia do processo, agora sim, quarta-feira começa a simulação. Cara, perfeita essa ideia, né? Porque como você tem todo um trabalho sendo feito, inclusive o pessoal de relações da UNB já dá uma ideia. Fiquei aqui pensando aqui, galera, que para defender, você falou, indiferente se você concorda ou não, uma China da vida, né? Porque muita gente tem essa visão de que a China é o contexto do comunismo, mas a China é extremamente capitalista, tendo a sua estrutura econômica. Na sua estrutura de poder político, de fato, né, ela é comunista, ela controla o Estado. Então esse aluno ele tem que entender o passo a passo, né, como você falou bem, toda essa liturgia. E o pessoal de Relações Internacionais trabalha com isso constantemente. É falar, olha, ela tem o seu viés comunista? Tem, dentro do contexto do Estado. Mas economicamente, ela é competitiva. Então, exatamente. Então, olha a percepção, e aí a gente começa a desmistificar muitas questões que são jogadas na mídia, no geral, sem fundamento nenhum. Esse dia mesmo eu estava lendo uma reportagem falando sobre a questão de que há grupos aí de deputados e tal querendo, falando que o aquecimento global não funciona, não presta, pauta de clima também tem que ser mudada. Mas tem uma visão dentro de grupos nos Estados Unidos que pensam assim. E como você lembrou agora e falou bem, há um contexto de documentos daquele país, está aqui, ó. Esse país tem isso, essa linha aqui de pensamento. Então o aluno não vai somente falar o que está sendo produzido na mídia. Há documentos oficiais que falam, olha, esse grupo aqui não concorda com essa questão do clima. Esse grupo aqui já tem esse trabalho fundamentado. E isso é importante nessa fase da questão da adolescência, principalmente no ensino médio, para ele ter essa noção do que ele realmente vai discutir. E se ele concorda ou não. Ele pode falar, não, realmente, eu acho que não tem papo de aquecimento. O outro fala, não, tem sim, por isso. Isso me trouxe um insight interessante, que eu acho que todo esse debate pode trazer um insight no aluno para ele se posicionar até com relação à profissão. Sim. O que ele vai fazer? O que ele vai, né? Vou trabalhar com segurança, vou trabalhar com vacina, vou trabalhar com medicina, vou ser um advogado, gostei da defesa, do debate. Exato. Isso também desperta no aluno essa vontade de exercer uma profissão X, uma profissão Y. Eu acho que o Inova também deve ter esses projetos ligados à questão de profissões, né? Alguns momentos, né? Que é fundamental ali para algumas carreiras deslancharem. Você tem 2 linhas dentro disso. Uma é como é que você vai decidir aquilo que você vai fazer. Essa é uma linha. A segunda linha é como é que eu vou te preparar para que você tenha o poder de escolha no final do processo. Sim. Porque assim, desejo, você deu um exemplo, direito e medicina.
E eu vou pegar esses dois, não é por uma hierarquia entre os cursos, mas eu peguei 2 cursos que são considerados por serem muito concorridos. Então, difícil acesso. Eu tenho que dar condições para esse aluno se preparar para que ele consiga passar desse processo. Então, eu tenho que estimular o desejo desse menino em fazer o caminho, apontar para ele dentro daquilo que ele acredita. E eu tenho que dar condições para ele de escolha no momento que ele termina o processo, se forma na escola, dele poder escolher, quero fazer isso, quero fazer aquilo, abrir mão disso aqui, e não que as condições escolham por ele. Perfeito. E uma coisa que eu percebo aqui nessa escola, que é uma escola bilíngue, é que existe, claro, por exemplo, quando a gente fala de ensino, né, esse projeto, você está preparando o cara, está trazendo um senso crítico não apenas para vestibular e Enem. Como a gente tem uma escola bilíngue, por exemplo, tem projetos aqui que são ligados a incentivar o aluno a fazer, né, esses estudos fora do Brasil, né, fazer, vamos dizer assim. Então a gente percebe na escola que essa preocupação em não preparar apenas para fazer prova. Exato, acho que você preparando para a vida. Estava assistindo os podcasts anteriores, não vi? Você até que falou com a própria Sara, com o próprio Daniel, exatamente sobre isso, que eles são os coordenadores do bilíngue, um de cada unidade. E puxando para dentro do tema que a gente está discutindo aqui, a própria Sino, os documentos oficiais, eles estão todos em inglês. Perfeito. Exatamente. Então o aluno já começa tendo que pegar tudo em inglês e já começa a olhar, ler texto em inglês, porque a ideia da escola de ser bilíngue desde pequenininho, desde praticamente um aluno quando chega na escola, desde o backside, né, que ele tem acesso às primeiras palavras em inglês, como a gente viu aqui no podcast. Mas o sofrimento dele vai ser menor que o nosso. Com certeza. Ele está falando, ele está tendo inglês. Com certeza. Não, o sofrimento é meu, eu não sei inglês direito. Deles não, deles tem muita facilidade. Eu estudei aqui no Crash 4. E ela já está falando inglês, assim, já está tendo aula de inglês, então já está reconhecendo alguma coisa ou outra em inglês, exato. Agora coloca isso, expande ao longo do tempo até o 8º ano, até o 9º ano. O menino do 9º ano tem 10 aulas de inglês. Sim. E o legal é que não são 10 aulas só de inglês. Por exemplo, você tem a parte de science. E aí os meninos estão indo para o laboratório para fazer science no laboratório em inglês. Sim. Então chega no ensino médio, projeto desse aqui com tudo em inglês, para eles não é dificuldade nenhuma. Eles já nascem sabendo. Ele foi alfabetizado, como ele falou bem, ele foi alfabetizado nas suas línguas. Exato. Então... E a criança, a mente dela, ela chega, fez um corte cirúrgico agora, chegou no 9º ano ali, ele tá falando fluente. Aí depois do ensino médio é o requinte, né? A gente vai olhar no nosso referencial e falar assim, cara, já no nosso me preparar para o debate em inglês, para ele estar lendo em inglês ou em português não tem tanta diferença assim. Sim, realmente é um diferencial muito grande. Inclusive, pegando essa parte de economia, você citou a China, eu nunca imaginei que ia sair nas ruas e ver carros chineses no Brasil. Carros elétricos. Eu, que gosto muito de carro, sempre gostei, sempre curti carro japonês, carro alemão, eu nunca imaginei que no Brasil você ia ver carros de luxo, muitas vezes, elétricos chineses. Nós estamos com aquela fábrica na Bahia lá já, né? Já tá, perspectiva do ano 2026 ela está funcionando já. Então o BYD, essa cresceu no mundo, né? Mas a América do Sul, na verdade, é realmente a porta de entrada para a China, né? Vai ter um porto, vai cortar toda essa América do Sul aqui, já chegando até São Paulo, inclusive. Vir direto da China? Não, ele vai pegar pela parte do Pacífico, né? Sim. Ele por volta do Peru ali vai vindo. E a perspectiva é expandir toda a América do Sul. Isso realmente incomoda bastante os Estados Unidos, mas assim, em questão de perspectiva geral, as pessoas têm que ter um entendimento que a tendência norte-americana não acabará fácil, não é assim que funciona. Agora, o modelo econômico ele já está numa matriz muito mais diversificada, que é o caso da China. Hoje, quem tem o capital, o dinheiro na mão para investir e fazer tudo acontecer são os chineses. Então, os Estados Unidos eles querem voltar a um tempo que não tem como mais, que é a questão de você ter uma fábrica, montar peça a peça. Hoje é tudo automatizado. Então, e aí como o Alan lembrou aqui da escola, esses alunos que estão aqui já estão se preparando para um novo mundo. É um mundo muito mais tecnológico, muito mais digitalizado, é um novo entendimento, né? E esse aluno, para ele é muito tranquilo.
Talvez para uma geração mais adulta é difícil entender tudo isso. Mas para essa geraçãozinha aí, como você lembrou, lá do berçário, para eles vão só assimilando tudo isso, né? E o inglês, ele não vai... O inglês é uma língua oficial. Você pode chegar na China, e isso eu estou falando dentro do circuito comercial, né? Comercial e turístico da China, todos falam inglês. Chineses, japoneses, toda a parte asiática, comercial e turística, ela fala inglês, todo mundo se entende muito bem. E essa é a ideia. E realmente, acho que a nova escola, ela está realmente num caminho fantástico. Está preparando os filhos aí de vocês, pais que estão vendo, para o mundo. Né? Onde ele vai chegar, ele vai se comunicar, ele vai avançar, e isso que faz a diferença dentro da estrutura econômica. E a velocidade que essas gerações estão mudando, porque assim, o que o meu pai viveu, eu vivi também. Com uma pequena diferença. Talvez eu tivesse um videogame. Meu pai falava de Atari e eu tinha um Super Nintendo. Mas eram muito parecidas. As brincadeiras que eu tinha na infância eram parecidas com as brincadeiras que meu pai tinha na infância. Agora você tem dois irmãos na mesma casa que têm dificuldade em conversar porque no intervalo de 4 ou 5 anos já está girando. Mudou muita coisa. Já mudou muita coisa. Então a velocidade da mudança é assustadora. Muito, né? Daniel, há 20 anos atrás, você imaginaria que a China seria essa superpotência que é hoje? Isso passaria pela sua cabeça? Olha, há 20 anos atrás, colocaria há 24 anos. Esses dias eu encontrei, inclusive um aluno que trabalha no projeto comum, você acha que você deve conhecer ele também, que é o professor Felipe, de biologia. Um cara fantástico. Ele foi aluno meu num colégio lá em Taguatinga, não, no Guará, na verdade, na unidade do Guará. Acho que eu posso falar isso no nome do colégio? Nem quase não existe mais essa escola. Sim, colégio JK. Mudou de nome. Eu fiz ensino médio lá. Pronto, JK lá do Guará. Eu estava em sala em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram. E nós tínhamos ido para o intervalo. Na época, lembrando, viu, pessoal, não tinha celular na nossa mão disponível. Tinha um celular, mas não na internet. A gente viu na sala dos professores, estávamos assim descansando, tinha uma televisão. E aí saiu a notícia, né, da Globo, aquela musiquinha deles, e aí falando que as Torres Gêmeas tinham sido atingidas. Ele é como se fosse hoje, eu estava em sala e subi na cadeira ali com os meninos, né, como se fosse um púlpito maior, e falei, gente, o mundo está mudando agora. E ele até esses dias, ele até me lembra, quando a gente se encontra em gravações e projetos juntos, ele me lembra essa história. Eu subi na cadeira e falei, olha, o mundo está um divisor de águas. O mundo que vocês conhecem, ele vai deixar de existir a partir de hoje. Daqui para frente será um novo mundo. Onde nós vamos ter a globalização, toda ela vai passar por revolução. O Oriente Médio está abalado e prepare-se que a Ásia com China vai mudar. Não profetizei nada, mas é porque eu já estava fazendo a leitura de mundo ali. Então, não é que eu previ, mas eu simplesmente já tive entendimento ali de que os Estados Unidos estaria sendo abalado. E foi abalado, porque atingiram os Estados Unidos, que até então nunca tinham chegado lá tão perto, né? Sangrou, né? Sangrou, exato. É claro que não foi um corte profundo, assim, um belo arranhão, porque várias vítimas, pessoas, infelizmente, vários foram a óbito ali, mas o mundo mudou. E de fato, ali o gigante, ele sentiu, ele sangrou. E realmente hoje você tem essa perspectiva, porque nós temos republicanos, democratas, aí seria daria pra gente fazer uma aula completa aqui, várias horas, mas lá só tem 2 partidos, são os republicanos e os democratas. E a diferença dele qual é, Tonel? A diferença dele é só quando eles estão no poder. Quem está no poder, a diferença é essa. Eu estou no poder, o outro não. Mas sempre querem em ambição, a mesma forma, ambição de poder e poder. Seja com Bill Clinton, seja com Obama, seja com Trump, seja com Bush. E os caras têm um poder bélico muito grande. Sim. Aí, como eu falei, o mundo está mudando, vai mudar mais. Mas os Estados Unidos, eles começam a ser um pouco de cena em questões de economia. Vem China, mas tudo que a gente usa ainda, tendências, situações, serão norte-americanos. Marca de celulares, nossas roupas, a maneira de agir, a linguagem, é o contexto do inglês mesmo, que eu já falei aqui. Então, realmente, é um cenário interessantíssimo. E outra, os Estados Unidos também, com esse tarifaço que jogou para o Brasil, por exemplo, eu vejo que o Brasil, não só o Brasil, outros países também começaram a se livrar um pouco disso. Porque o mercado abriu, o mercado internacional. Você tem uma Ásia que abriu as portas. Eu estava vendo o pessoal do agro falando da questão de soja, eles já estão com a soja deles comprometidas com a China até 2050 e já receberam. Já receberam 50% do valor, inclusive.
Os caras agora só estão preocupados em plantar e repassar, porque já está a receber a grana toda. Então é um contexto de mundo que a gente está evoluindo cada vez mais. Só que a China vai voltar, os Estados Unidos vai voltar, e está voltando já. Aí agora a gente tem que falar, estamos aqui, vamos oferecer para vocês também. É um mundo transformando mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tarifaço, você acha que a curto prazo aqui no Brasil teve um impacto econômico muito grande? Ou você acha que ainda não? Ainda não. Eu vejo que no primeiro momento assustou, né? Sim. Assustou bastante. Mas assim, o Trump, ele é um cara que ele pensa a América para os americanos mesmo. Aquele famoso slogan deles, é isso mesmo. E ele começa a conversar com todo mundo de acordo com o que é interesse dos Estados Unidos. Então, a partir do momento que os Estados Unidos sentiu por lá, ele falou, pera lá, vamos mudar de ideia aqui. Então, o Brasil, na verdade, eu diria, os empresários, o pessoal do agro, começou a procurar outros caminhos. Então, o Brasil ainda não sentiu muito isso, não. Então, não da forma como se imaginou que poderia sentir. Que poderia ser crise, Não. tudo aumento de preço. Exatamente, mas por quê? Porque nós temos a soja, o café, o aço. Nós temos vários outros mercados internacionais, vocês estão olhando para o Brasil já tem um bom tempo. Agora, é claro, o parceiro norte-americano é fantástico, gente. E tem que manter os Estados Unidos, é uma potência. Já, isso vai de acordo com o governo. Mas o Trump é o seguinte, o Trump falou, eu gostei do Lula já. É óbvio, porque para o Trump, ele só quer o interesse dos Estados Unidos do dinheiro e vender e colocar para cá de novo. Ele quer comprar o produto que é mais barato. Tá, pessoal? Então, independente de opinião, eu achei interessante quando o Alan falou dos projetos aqui dos meninos, eles têm que defender o fator racional da coisa. E vamos ser racional. Independente da posição, de repente, política de cada um, eu sempre percebo isso. O que pesa no mundo, o que pesa é o fator financeiro, é o capitalismo. É isso que tem valorização para esse grupo. Eu tenho a impressão que lá no debate do Cine esse assunto tarifaço vai aparecer. Eu tenho a impressão uma coisinha econômica. que esse assunto vai aparecer lá. Querendo ou não, isso, a questão econômica e financeira, ela vai passar por todas as áreas, né? Todas Por elas vacina, dependem disso. por cibersegurança, por meio ambiente, falou de aço, falou de soja. Falou do carro elétrico. Sim. Ele vai falar do Então carro eu tenho a elétrico. impressão que lá no Cine esse debate vai aparecer. Mas eu tenho uma forma e tô com a pessoa certa para tirar minha dúvida. Sim. Aproveita a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade. Aproveita que a agenda dele é complicada. Quando eu vejo a forma do Trump negociar eu vou causar um problema, eu vou gerar um susto, e o que eu quero? Não quero tarifaço. Eu quero que todo mundo venha até mim para negociar. Moeda de troca. Então eu vou te apertar, aí eu obrigo você a vir até mim, agora senta aí, vamos negociar. Que é aquela famosa teoria, vamos botar um bode na sala. Tem vários problemas, mas o bode começou. O bode agora é o problema. Agora eu gerei você um falou problema, bem, né? eu gerei um problema, agora todo mundo senta aqui, agora vamos conversar para mudar o panorama. Eu quero renegociar. É a leitura que você fez, é essa a leitura mesmo, né? Exatamente. Ele quer todo mundo bajulando e vamos negociar do jeito que ele quer. Exato. E aí pronto. E o objetivo dele era esse. É atrair o pessoal Quero para para ir para conversar. conversar. Olha o Putin com ele eles foram lá pro Alasca para conversar, para discutir. É por quê? Porque ele quer mostrar para o mundo, eu tô conversando aqui com o Bambam da Rússia. Ele não pode ir para os Estados Unidos, porque se ele for por lá, ele é preso, né? Até porque ele tem um mandado de internacional aberto. Mas ele tem que ir áreas neutras. Mas até isso o Trump conseguiu. Fazer que o Putin saísse da Rússia e tá aqui, frente a frente, tá conversando comigo. Essa é a visão dele. Agora, eu vou te fazer uma pergunta como professor de geopolítica. Você acha que o mundo caminha para uma guerra hoje? Não vejo uma guerra. Esse é guerra, Não vejo guerra física, não. Aproveitando o gancho que vocês falaram já aí dos projetos, a questão da cibersegurança, hoje a guerra é de cibersegurança mesmo, né? É a questão do uso de drones, por exemplo. Enquanto nós estamos aqui num ambiente controlado, seguro, você tem vários jovens, vários militares norte-americanos, por exemplo, em uma sala, com um óculos em várias dimensões ali, ele está controlando um drone que está sobrevoando o Oriente Médio. Essa é a tecnologia, sim, e é uma guerra de cibersegurança, onde você vai ter cada vez mais tendência e realidade. O aluno que hoje, o jovem, fala, eu quero fazer na área de tecnologia, quero mexer com IA, e isso é a realidade. Porque todo o sistema nosso, o sistema bancário, o sistema de informação que a gente usa, o sistema de sites que a gente usa, está passando por várias transformações. E muito rápido, muito rápido. Hoje a gente praticamente A IA acelera tanto os processos, muito. Muda tudo. Muda. Uma criança hoje
essas nossos meninos aqui da escola, por exemplo, que estão ali, né, na parte dos anos iniciais, jardim e tal, ele já está extremamente avançado em questão de formação. Você conversar com uma criança dessa do nosso primeiro e segundo ano, ele vai te falar coisas. Eita, menino! Como é que você sabe isso Como é que você acha tudo? Ainda mais porque, ainda mais bilíngue, ele tá lendo alguns textinhos, ele tá vendo coisinhas em inglês, tá vendo. Então o mundo para ele é diferente. Isso é o que vem por aí. Cibersegurança. Não somos mais detentores da informação. Agora a gente vai fazer um trabalho de curadoria. Isso. Vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Muda um pouco o papel. Isso falou tudo. Porque quem é o adulto da situação somos nós. E aí em sala de aula, o professor, é isso aí que você falou bem, né? Curadoria. Isso é um facilitador, né? Isso. Por quê? Porque tá tudo aí. Puf. Agora você tem que direcionar. Você coordena um projeto, você está direcionando para um projeto com um objetivo. Eu tô com o cara certo aqui, o coordenador de projeto, onde ele Sim. fala, tá aqui várias situações. E eu achei interessante quando você falou, nós tínhamos várias opções, mas aí você pegou alguns temas e fechou, porque senão... Isso não abre demais. Eu não consigo nem começar um debate. Não consigo nem começar um debate porque eu não consigo fazer as pessoas se prepararem para aquele debate. Então existe uma obesidade intelectual. A quantidade de informação e dentro dela informação de qualidade, informação porca que vem todo dia. E aí cabe agora as famílias, a escola e etc. fazer um direcionamento qual é o melhor caminho. Mas a informação não está mais com o professor. Não, concordo. A gente hoje em dia, esse direcionamento é fundamental. Você recebe um mundo, né, um mundaréu de informações ali dentro, onde o professor tem que direcionar. Só voltando um pouquinho à questão do Enem, a gente está comentando no início, matemática e português é o carro-chefe sempre. E ali o aluno comentou uma coisa assim, que já tem que ter um formato, né? A gente estava conversando um pouco antes, formato de redação. O aluno que tira acima de 900, botar 960, né? Pesado ali. Por que não a 1000? A 1000 aqui o Inova vai tirar 1000 fácil. E aí o cara com a redação redonda e mais a matemática ali também acima de 900, esse aluno, nós falamos de direito e medicina. Sim. Ele vai. Essa é o contexto. É você preparar esse menino para avançar lá em cima. Então, me corrija se eu estiver errado. A educação hoje é atividade meio. Ou seja, o fim e a consequência de um trabalho de meio bem feito. Preparando o aluno para tudo. Para todas as habilidades. Para uma prova, para um debate, para um relacionamento interpessoal, para ter equilíbrio emocional, para se colocar, para debater, para falar, para discutir, para falar outro idioma, para viajar para o exterior, para fazer um intercâmbio. Você se prepara para tudo. Cosme, você conhece bem esse lado também. Você falou a questão psicológica do aluno. E você trabalha com isso também, nessa área de controle emocional. E acredito que o Inova tem, não tem? Tem projeto? Tem projeto socioemocional aqui. E é um trabalho multidisciplinar. E aí vai depender do profissional de saúde mental, vai depender da família, vai depender da escola, vai depender então de uma série de fatores. Porque o volume de informação que esse menino recebe é muito grande, a ansiedade ela é muito alta. Quer chegar nessa. Então você precisa ter um conjunto multidisciplinar apoiando esse menino. Imagina a pressão dele, do aluno aqui, quando estava no primeiro ano, familiar, da sociedade. Opa, olha, já escolheu seu curso, já sabe o que vai fazer? Então tem que ter esse suporte hoje. Tem uma diferença, porque, por exemplo assim, minha época, a nossa época. Não, a época é de vocês, eu sou mais velho. Ele é mais velho. Ele é mais velho. A gente tinha ideia de determinadas pessoas, como é que elas vivem? Era uma ideia que a gente criava na nossa cabeça, a gente não tinha ideia. Agora o menino pega o celular e ele tem acesso à vida do fulano de tal. E o cara só posta a parte boa da vida dele. Isso mesmo. Então, naturalmente, isso já é um ponto de pressão para ele. Como é que eu vou fazer para ter aquela coisa que eu quero ter? Que antes a gente sabia, a língua existia. Exato. Realização de vida. A gente nem sabia que aquilo existia. Interessante que nesse socioemocional, quando o aluno estiver no debate, a própria habilidade emocional, na hora de debater, ele já vai ter equilíbrio, né, vai ter que ter sensatez. Por exemplo, se vier uma ideia contrária, ele vai ter que ter equilíbrio para suportar aquela ideia contrária. Já vai ser uma prova de fogo para ele, né? Exato. E, de novo, entra na questão multidisciplinar. Do menino saber lidar com a frustração, de como lidar com aquilo.
De não ir tão bem. De não ir tão bem, ou de ir muito bem, que eu também tenho que estar preparado para quando eu vou muito bem. Ou se eu tô com muita informação na hora e de repente eu não sei expor. Como é que eu organizo as minhas ideias para expor com clareza. Aí a questão emocional onde entra para fazer esse equilíbrio. E o Alan falou uma coisa interessantíssima, porque antes ele não sabia como aquele cidadão vivia. Ele sabia que tinha aquela pessoa bacana, importante, mas não tinha acesso à informação. Pô, eu quero tornar aquela pessoa ali. E hoje não, hoje você tem acesso à vida de todos ali. Você sabe como é que é a casa do cara, você sabe como é o closet dele, você sabe para onde ele vai, qual restaurante que ele vai, que ele tem um avião, como é que é dentro do avião desse cara, quais carros ele tem. O mundo, a vida dele muda. Isso tudo causa essa ansiedade nele, porque frustrações, alegrias também. Como é que ele tem que lidar com tudo isso? Porque realmente no nosso tempo, a gente só imaginava aquilo. Só imaginava. E você estava ali, está estudando, está fazendo a sua parte. Esse excesso de informação é que dessa angústia. Se não trabalharmos isso muito bem, a pessoa ela explode, né? Ela vai ficar frustrada. E quando chegou lá, falou, e quando ela conquistou, e agora? Era isso mesmo que eu queria? Eu já vi vários casos de alunos meus. Queriam chegar na UNB, chegou na UNB, conseguiu passar em direito na UNB. É o que a família, e ele achando que ele queria. Segundo semestre, ele falou, era isso Não é isso que eu quero pra mim, não. O que depois ele foi fazer? Foi fazer administração numa outra faculdade particular. Tá feliz, terminou já o USP, também. Se achou. Sabe, então, ou seja, é uma questão de que projetaram aquilo para aquela pessoa ali. E hoje em dia a gente... Outra, você podia, antes você começava uma profissão e terminava sua vida naquela profissão. Hoje não. A gente chama isso de carreira em Y, gestão de pessoas. Você planeja uma profissão, aí acontecem situações que você vai ir para bifurcando para outros lugares. Isso aconteceu comigo especificamente. Tanto de coisa. Lembra que antigamente o cara chegava com um relógio, tá aqui sua vida, né? Você estava encerrando sua aposentadoria naquela empresa que você tinha aquela cadeira. No Banco Central, mas se aposentou no Banco Central. Hoje em dia, olha só, quantos, né, nós aqui falamos nos locais que a gente foi passando já. Me formei em matemática no começo dos anos 90, né? E depois eu virei terapeuta, etc e tal. E eu tinha uma paciente que tinha que ter uma intervenção com a determinada pessoa X. Aí eu fiquei uns 20 anos sem falar com ela, liguei pra ela, falei que estava indicando um paciente, ela, o Cosme, que eu saiba, é um professor de matemática. Ou seja, na cabeça dela, se eu fiz matemática, matemática é maravilhosa, mas eu tenho que dar aula a vida inteira. Eu não posso bifurcar para outro lugar, eu não posso fazer outra coisa. Imagina só, a gente, né, mais tempo de vida tá fazendo isso, imagina esses jovens aí. Eles vão pensar em várias situações. É claro que tem profissões que ele vai, mas ele também vai mudando. Vai se especializando. Eu preciso tomar um certo A própria multiplicidade de escolha traz estresse, né? Sim. Traz estresse, verdade. Porque agora tem a opção A, B, C, D. O que eu escolho agora? O que vai ser melhor? E eu preciso tomar cuidado, né, enquanto pai. Vocês são pais, não sei se você eu ser pai, pra gente, sem querer de forma inconsciente, não jogar essa nossa ansiedade dos nossos filhos. Sim. Por exemplo, aqui em Brasília tem um traço cultural que necessariamente todo mundo tem que ser servidor público. Legal. Só que esse não é o único caminho. Claro. Quer dizer que a criança, minha filha, por exemplo, ela tem empresa de publicidade, ela está indo muito bem, ela não é servidora. É publicitária. Então, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não lance a nossa ansiedade ou as nossas crenças nos nossos filhos, para que eles não necessariamente sigam o nosso caminho, porque não é o único caminho, e porque isso não necessariamente significa dizer que eles vão ser felizes, que eles vão se realizar. Esse é o contexto. Por isso que eu acho que esse projeto é muito legal, né, esse projeto do ensino médio, a partir do 9º ano, porque ele vai ajudar o aluno a abrir a cabeça dele e conhecer pontos de vista completamente diferentes que os pais não conheciam e vão gerar aprendizados e crenças bem diferentes. Então, acho que é um projeto muito bacana que a escola está Não é um desenvolvendo. projeto deste ano, é um projeto da escola. Então, o menino do 9º que está participando agora, no 1º ano, ele já vai com experiência diferente. Porque os temas mudam. Então, Interessante. por mais que o projeto seja o mesmo, ele vai defender outras coisas, ele vai pegar um outro país, ele vai ver um outro ponto de vista. Já está sabendo que vai ter um debate, Exato. está sabendo que vai ter uma carta, uma posição de cada comitê, já sabe o que é um chefe de delegação, Exato. já sabe que vai ter uma apresentação. Inclusive, me parece que a apresentação é na Câmara Legislativa, o chefe de delegação apresenta lá. Exato, Vara. Começa o projeto com a Assembleia Geral na Câmara Legislativa. Que legal. E aí depois vem a discussão dos comitês aqui na escola. As duas unidades vêm aqui para o Sudoeste. Tanto o Jardim Botânico quanto o Sudeste vão estar aqui na unidade. Perfeito. Então vai ser uma discussão de todas as turmas de 9º ano e ensino médio. Exato. Mais 300 meninos. E
o mais interessante, né, que as unidades interagem, fazem amizades, criam relacionamentos, né, começam a trocar experiência. Isso é bacana também para os alunos, esse intercâmbio. Sim, isso é muito bacana. Né? Porque por mais que seja o Inova, culturalmente você tem realidades diferentes e é natural que exista. Então, lá você vai ter demandas, aqui você vai ter demandas diferentes, agora É uma curiosidade, a maioria dos alunos do Jardim Botânico moram em casa. Exato. A maioria aqui é apartamento. Já é uma diferença que parece que não é significativa. Conhece uma diferença que não é significativa, mas é. Já é uma diferença grande. Sim. E cultural. E cultural. Sim. Uma diferença pequena, né? Morar em condomínio com casa, o jeito de brincar, o jeito de Estar na rua. estar na rua ali o tempo todo, realmente. Faz esse condomínio ser fechado. Então você passa a ter a sua comunidade ali. Exatamente. E aqui no Sudoeste não, tem os apartamentos, é outra vida, outra visão. Sim. Tem um parque que você pode ir mais perto também. Sim. Tudo isso aí já é diferença, né? E se eu não me engano, tem professores que dão nas 2 unidades, não tem? Tem professores que trabalham na mesma unidade. Nono ano também, né? Não são todos, são alguns. Exato. Legal. Então é bom que o aluno vem e se sentir ambientado, né, nesse Sim. curso, né? Com aquele mesmo professor, né? Teve um aluno que, inclusive, fez a transição do Jardim Botânico e veio para cá. E teve um aluno que fez o contrário, saiu daqui e foi para lá. E o processo ele continua. Sim. Esse projeto do Sino, você é coordenador de projetos das unidades, mas ele envolve vários professores de várias cadeiras que estão envolvidos no projeto? Eles trabalham em sala de aula, tendo a preparação para aquele aluno. Então, no dia a dia dele. No dia do evento, não. No dia do evento, o professor ele vai trabalhar com o apoio. Em que aspecto? Qual é a ideia? Porque para fazer a simulação, eu tenho que ter alguém que entenda da simulação em si. Então, eu não estou lá para avaliar o aluno. Eu estou lá para conseguir ver a liturgia está sendo respeitada, a ordem está sendo respeitada. Então, o objeto de análise ele é diferente. Entendi. Então, por isso, o professor ele não vai estar dentro de sala de aula com o aluno. Ele vai estar fora, dando apoio para esse menino. Mas em sala de aula são pessoas de fora que vão estar ali não para avaliar o aluno. Ele vai estar ali para fazer com que o rito seja estabelecido. Entendi. Agora, o professor em sala vai preparando, por exemplo, para fazer a carta, vai preparando para o debate, vai dando suporte, por exemplo, aos aspectos históricos e culturais de cada país. Olha só, por exemplo, o professor de física está dando indução eletromagnética agora. Então ele vai estar trabalhando com... ele vai falar de uma hidroelétrica, ele vai falar de uma termoelétrica, ele vai falar, por exemplo, em eletrodinâmica, ele vai falar de bateria. Então, querendo ou não, esse professor está preparando ele para esse debate. Porque se eu vou falar de meio ambiente, e aí eu vou falar, por exemplo, de carros elétricos, como é que funciona a bateria? Agora, qual é a minha fonte primária de energia para alimentar esse meu carro elétrico? Realmente é bom para o meio ambiente? Como é que isso vai funcionar? Porque se lá na minha ponta eu estou usando termoelétrica, eu estou poluindo do mesmo jeito, se eu estou trocando o local que eu estou poluindo. Então, isso é discutido em sala de aula ao longo do ano. Então, o professor ele vai dar substância para que esse menino possa ter o debate, mas não interferir no debate em si. Porque essa Ele não é avaliador do debate. Exato, ele não é avaliador do debate. Ele só dá condições para que o menino... Por exemplo, você estudou matemática. Sim. Eu fiz física, e hoje o que eu faço de física é quase nada. Agora, ter feito matemática ou ter estudado física nos permitiu entender outras coisas que a gente desempenha na nossa carreira atual. Então, basicamente, o professor ele vai construir os tijolinhos para que o menino possa construir em cima aquilo que ele vai fazer. Que é a discussão que o pessoal sempre tem, né? Que é assim, mais um dia que eu não usei Bhaskara na minha vida. Cara, mas o importante não é Bhaskara. O importante é o desenvolvimento intelectual que você teve para conseguir entender e aplicar aquilo. E em cima disso você vai colocando outras coisas. Se você vai usar isso ou não, já não é mais o relevante. Essa questão, por exemplo, lembra que você falou das disciplinas aí? Química, por exemplo, nessa parte de minerais raros está sendo muito buscado. As terras raras estão sendo discutidas. Verdade. E com certeza o aluno, professor, o que é isso? Tal. Por exemplo, todos os celulares, os nossos carros elétricos, tudo que você vê, iluminação, tudo tem os semicondutores, né? A China hoje ela é uma grande exploradora dessas terras raras. Aqui na Bolívia, por exemplo, é uma grande detentora de minas de lítio, que é justamente porque tá nas baterias desses automóveis elétricos ali.
E a Bolívia vem segurando isso há muito tempo e não tem interesse, por enquanto, em vender, comercializar nada disso, né? Quem sabe outros governantes lá. Mas isso tudo entra nessa linha de debate, é o professor de química, o professor de física falando ali, e depois você junta tudo isso e fala, e o que esse país tem de interessante? O que esse país está produzindo? É possível extrair? É possível. Por que os Estados Unidos estão de olho? Por que a China está de olho? O que tem de interessante em tudo isso? E aí entra a ideia do interdisciplinar. É verdade. E aí o aluno vai buscar isso, porque a ideia desse projeto também é dar autonomia. Cada turma recebeu uma caixa com os conteúdos que elas tinham que estudar. Agora você estuda, agora você me apresenta uma carta, agora vocês se organizam, o que você faz, o que você faz, o que você faz. Agora o debate é com você, a abertura é você vai lá e fala. Então, o aluno tem autonomia durante todo o processo. Agora é claro, você Eles é que escolhem quem vai apresentar? eles que escolhem. Eles estabelecem os líderes? Exato. Eles dividem tarefas? Dividem tarefas. Olha, ou seja, de repente ele quer falar sobre a questão não necessariamente político-econômica, ele quer começar pela teoria química dessas terras. Olha o diferencial desse aluno, essa sacada que eles tiveram ali de começar, aproveitando a discussão sobre a COP30, as explorações e opa, o viés aí. E às vezes o debate não é a linha daquele menino. Então você tem, por exemplo, os meninos vão ser os delegados assessores. Eles vão estar na biblioteca mandando informação para o pessoal. Por exemplo, pode ser imprensa, vai existir imprensa também. Olha aí. Então, e essa imprensa eu achei muito legal que eles se mobilizaram, fizeram um manual da imprensa. E isso é muito bacana. Eles fizeram isso por conta própria, não foi pedido para eles fazerem isso. Foram lá na coordenação cobrar quais são as outras pessoas da imprensa, porque eu estou fazendo um grupo. Fez um site, porque uma unidade vai ser a imprensa do Ocidente, que vai ser a unidade do Sudoeste, e a unidade do Jardim Botânico vai ser a imprensa do Oriente. Olha aí, bacana isso. Justamente o papel da mídia que você colocou lá atrás. Será que a informação vai ser passada da mesma forma? Será que a interpretação, a prévia que eu tenho, o background que eu tenho vai interferir na forma que a informação vai chegar? Isso é importante. Porque uma visão, por exemplo, da imprensa ocidental do que está acontecendo na Ásia é completamente diferente da própria imprensa oriental. A Ucrânia, por exemplo, como o leste europeu vê o que está rolando por lá, diferente da nossa visão, né? Completamente. A imprensa norte-americana, em alguns aspectos, é muito sensacionalista. E o Brasil, posso dizer para vocês que 2017 para cá, o Brasil ele deixou mais visceral essa parte dessa imprensa com uma linha de pensamento diferente e falar mais sobre isso. Que até então você tinha muito preto no branco a imprensa no Brasil, é isso e aquilo. E agora não, agora você tem gente que defende todos os pontos de vista. Mas a internet permite isso. Porque se eu tenho outras fontes e eu como imprensa tradicional não me adapto a isso... Então... O cara, aqui mesmo onde nós estamos fazendo agora o InovaCast, é um caminho, porque você tem um canal no YouTube que você vai falando, vai divulgando tudo que você pensa. E isso saiu da imprensa tradicional. A imprensa tradicional ela não tem mais o domínio pleno da informação. A gente lembra, por exemplo, de uma emissora como a Globo, na década de 80, todo mundo seguia aquilo ali. O Jornal Nacional falava boa noite junto. O que era falado ali era praticamente lei. Era lei. Então, quando você vê esse grande boom hoje, vou dar um exemplo bem básico ali, o canal do YouTube do GE Sport. Os caras, por que eles fizeram isso? Porque eles estavam perdendo espaço. Olha aqui. Casé TV. E para Globo fazer isso, muita gente teve que torcer o braço. Porque eles eram extremamente contrários a YouTube. Tanto que era muito comum. O pessoal que trabalhava na Globo teria que abrir mão dos seus canais, não poderia ter um canal e assim. Agora não, criaram GE. E parece que realmente o negócio está lá bombando. Mas por quê? Há um recurso, né? Exato. A gente que mede questão de marketing mesmo, questão de tráfego pago, formação de mídia. A Casé TV é uma perspectiva de inovação. Tem, acho que é o GOT, que é o do Podinho lá também, né? Que é de futebol. Entendi. Né? Então os caras estão lá, chegaram, já bombaram, e tem trocentos hoje. Vou pegar aquela frase que você disse, o mundo mudou. Hoje, nós falamos aqui agora, você com seu celular, você divulga um negócio ali, daqui a pouco você fura a bolha. Pô, o Alan falou isso, quem é o Alan? Aí, todo mundo. Pô, o Alan furou a bolha. E assim vai. A gente hoje em dia, é claro, né? Não é fácil, mas pode acontecer a qualquer um. Sim. Eu acho que esse nosso aluno do século XXI, ele tende, com todas essas ferramentas e informação, a ser um aluno realmente
se conseguir assimilar bem essas informações, é um extremamente crítico, né? Aí você falou bem, tem que assimilar bem. E outra, a gente falou de uma realidade, mas também tem a realidade de que muitos desses alunos também, no geral, eles não vão conseguir avançar tanto, não querem também isso. Como o Alan falou bem, hoje você tem uma obesidade de informação. Se ela não for muito bem trabalhada, ela se perde. Não vai ser, vou usar isso pra quê? Ah, não quero. Né? E pra que ele está usando esse celular tanto? Até porque é a própria fonte da informação, que você não tem uma curadoria disso. Eu posso pegar meu celular e falar de um assunto que eu não tenho o menor domínio. E dependendo da minha capacidade de convencimento e o público que eu miro, eu consigo talvez formar uma opinião. E algumas ideias que já estavam completamente descartadas, elas voltam à discussão. É verdade. E aí você acessa uma boa IA, pronto. Aí você tem uma informação, como você falou, eu não domino aquela informação, né, eu li alguma coisinha, mas aí você vai buscando outras e tem um bom poder de oratória, Você virou autoridade, né? Eu mesmo sem ter a capacidade de correlacioná-las, né? Não preciso ter. Você virou autoridade. Você tem autoridade. Realmente o mundo está diferente, mas eu queria parabenizar, né, o Alan, que é coordenador de projetos das duas unidades, pelo projeto também. Queria parabenizar pela Expo Inova, né, dos ensino fundamental, não é isso? Séries iniciais também, não é? E queria parabenizar também por esse projeto do Sino, que é um projeto bastante interessante. Eu acho que, no caso da Expo, eu acho que da César que é de César, eu acho que os diretores das unidades, tanto a Ana aqui quanto o Neto lá, e os coordenadores de segmento, eles merecem o crédito. E assino a pessoa. O meu trabalho é só tirar os problemas à frente para que as pessoas possam. Facilitador. Na verdade, eu estou gerindo. Porque a cabeça que pensou esse projeto para este ano é o professor Ferrari. Então, que é o cara que da história, ele é acadêmico, então ele seguiu a linha acadêmica, fez doutorado, dava aula na própria universidade. Então, a gente trouxe ele para cá, para esse projeto, e ele abraçou. Então, assim, vamos fazer um assino? Vamos. O que você pensa? Vamos construir a partir disso. Peraí, mas tem que ter treinamento. Você conhece alguém? Conhece o pessoal lá da UNB. Ele que trouxe o pessoal para cá. Então, o meu trabalho é mais gerir esse processo para tornar possível aquilo que ele está falando. E eu acho que ele merece o crédito em cima disso também. Então, na verdade, como você falou bem, você tira, né, as dificuldades, Exato. facilita tudo. Fala, tá aqui, vamos operacionalizar, o que vocês estão precisando, Pronto, e aí você vai estruturando. E aí eu tô aprendendo, porque se você perguntasse há 3 meses sobre ensino, eu não ia saber te responder absolutamente nada sobre. Então, basicamente, você se cerca de pessoas competentes. E só de estar perto delas e trabalhando no dia a dia assim daquilo, você vai aprendendo. E hoje já entendo perfeitamente como. Mas perfeitamente foi talvez arrogante. Você está no processo? Já estou no processo de entender como ela funciona, perfeito. Já está executando. Já E eu tenho absoluta certeza que eu ainda vou me surpreender na quarta-feira. Vou me surpreender. Quando você for ver a carta e a posição de cada comitê, de cada chefe de delegação, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Chegam para mim hoje à noite. Sim, tenho certeza que você vai ficar surpreso, né, com a capacidade dos alunos e a surpresa de, às vezes, até alunos mais introspectivos, né, que às vezes, no aspecto do dia a dia, aparecem pouco os trabalhos que eles vão desenvolver, né, dentro desse conjunto aí do projeto como um todo. Perfeito. Né, as apresentações, quem vai ser o chefe de delegação, a carta, a habilidade. E vai se surpreendendo, como você falou, e vai continuar se surpreendendo sempre. Exato. Legal, é isso. Pelo que você me falou, é um projeto dinâmico. É um projeto dinâmico. Muito dinâmico. Né? E a escola abraçando esse projeto, ele está só avançando. Exato. Tem gente super competente em cima disso. Tanto o pessoal que vai fazer compor as mesas, o próprio Ferrari, o pessoal das relações internacionais, o engajamento dos meninos. Por exemplo, no treinamento, 81% dos meninos estavam presentes no treinamento, no contraturno. E isso é muita coisa. Envolvimento. E não, e outra, Comprometimento. 5h30 eles estavam fazendo simulação. A simulação da simulação. Então vamos fazer um debate agora. Então eles receberam uma folha curta, você é a Finlândia, outro país diferente do deles, essa posição, esses são seus aliados, vamos lá. Agora vamos fazer a simulação da simulação. 5h30, todo mundo ali da tarde, o pessoal ali fazendo a simulação. Isso mostra o engajamento, isso mostra que ele está afim. E isso é muito legal, isso é educação. Né? Ou seja, compraram a ideia e gostaram, né? E estão fazendo, né? Se a gente pensar em termos de empresa, você está executando e exercendo e aprendendo liderança, trabalho em equipe, Autonomia, né? saber ouvir, saber conversar, saber expor, saber ter equilíbrio.
que são competências no aspecto empresarial que as empresas buscam hoje. Por isso autonomia para eles. Por isso que vocês decidem quem vai falar lá na frente, vocês decidem quem está no comitê, quem vai ser a imprensa. E meu papel é, deu algum problema, você recorre à orientação e à coordenação. Senão tá com vocês. Sim. E aí, claro, tem 10 slides dentro desses checkpoints. Aí eles vão apresentando alguma coisa só para a gente estar de longe vendo se está caminhando bem. Se está caminhando bem, continua. Quanto menos interferimos dentro desse processo de autonomia deles, mais sucesso a gente está tendo naquele processo. Perfeito. Não, eu gostei muito, né? Queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente está chegando no finalzinho. Aula 1, Borsari, pelas ideias, pela coordenação do projeto. Eu realmente fiquei bem encantado com o projeto que a escola está desenvolvendo. Queria agradecer ao meu amigo, meu brother aqui também, o Toniel Linhares, vascaíno como eu também, com certeza, pela presença aqui. E é um prazer estar aqui com vocês, tá certo? E a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço para vocês. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.